5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. O pessoal tá romântico, hein? E quem escolheu a música de hoje foi a doutora em psicologia Neuza Maria Rocha, uma querida amiga que está sempre comentando, curtindo e apoiando o nosso canal. Tá aí, doutora Neuza, a música que você pediu. Bonita a música. I want to help your wounds to mend. I want to be with you, to comfort you, but you're too far. Aê! E você pode fazer como a doutora Neuza fez. Entrou no canal, se inscreveu e ainda pediu a música. Ela pede muitas. E hoje estamos na incrível marca de 48.561 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma. Minha querida e linda turma. Tô com o auditório hoje aqui, tá complicado. O auditório não pode rir. Minha querida e linda turma de terceira série, turma de história, hoje nós vamos tratar de democracia e cidadania, justiça e ética. Então, vamos nessa! Bom, vamos começar então com democracia e cidadania, ok? Primeiro democracia e cidadania, depois justiça e ética. Bom, esse conceito de democracia, ele pode parecer autoevidente, né? Num primeiro momento, o governo do povo, tal qual surge o nome derivado do grego, ok? Contudo, o estudante mais atento vai perceber que esse termo corrente possui uma pluralidade de significados, se a gente for analisar aí a forma como é utilizado nos diversos sistemas e países que se auto-intitulam democráticos. Se há pouco em comum entre a República Popular da China, a República Popular Democrática da Coreia e a República de Singapura, outras diferenças existirão entre esses sistemas e a democracia liberal do Ocidente, ou em comparação com a recente democracia brasileira, refundada pela Constituição de 1988. Como, então, podemos distinguir aí, separar aí, diferenciar aí os sistemas que são de fato democráticos dos que são aparentemente democráticos ou apenas nominalmente democráticos? Na verdade, nós temos dois conceitos chaves para elucidar esse problema: participação e cidadania, ok? Consideramos como democráticos aqueles sistemas onde a população pode participar do processo político de forma eficaz e transparente, através do exercício da cidadania. E consideramos como não democráticos os regimes em que a população está alijada da participação política e não tem pleno exercício de sua cidadania. Entretanto, os mesmos sistemas políticos que garantem cidadania e participação popular, eles apresentam diferenças e também contradições, na medida em que há diversas formas de participação e também diversas formas de concessão da cidadania. Por isso, podemos dizer que existem sistemas mais democráticos e outros menos democráticos. Como exemplo, a gente pode tirar, por exemplo, o sistema eleitoral dos Estados Unidos e a eleição para presidente, que é o cargo máximo do Poder Executivo Federal. Essa forma de democracia, uma das mais conhecidas e respeitadas no mundo, apresenta um formato de participação bastante complexo. Há apenas 2 partidos políticos majoritários
republicanos e democratas. O exercício do voto se dá de forma diferente nos mais de 50 estados da federação. A propaganda política ela é financiada por empresas e por doações pessoais. O voto lá é facultativo a todos os cidadãos, mas o acesso à cidadania é limitado para as populações migrantes e nem sempre o acesso ao voto é garantido às chamadas populações marginalizadas. E por fim, o resultado final, para encerrar essa questão, o resultado final não se dá pela contagem majoritária dos votos, mas por um complexo sistema de votos por distritos e delegações. Mas isso não significa, por exemplo, que esse sistema não é democrático, mas ele demonstra que, mesmo nos sistemas políticos onde a participação popular está consolidada, há limites para o exercício da cidadania e também da participação. Voltando para o Brasil, o conceito de cidadania tem se transformado continuamente, diria, ao longo do tempo, paulatinamente, como diria o professor Marcelo. A primeira Constituição da República, lá de 1891, ela estabelecia o voto universal e dava fim ao chamado voto censitário, lá do período imperial. Entretanto, a mesma carta determinava que somente homens maiores de 21 anos poderiam participar desse processo político, pelo voto ou pela candidatura. E aí se excluía os demais, mulheres, jovens, né? Além dos analfabetos, mendigos, padres, soldados, enfim. A participação política das mulheres, por falar nisso, só foi garantida no Código Eleitoral de 1932 e o voto dos analfabetos justamente na Carta Cidadã de 1988, a nossa Constituição Federal. A exclusão dos analfabetos do processo político é uma característica particularmente importante da história política brasileira, porque ao longo do século XX, uma parte significativa da população não possuía, por exemplo, acesso à escolaridade, principalmente os mais pobres, né? Inclusive a população indígena e a população negra, que livre da escravidão, via-se limitada em seu acesso à sociedade brasileira. Nos períodos em que a participação da população no processo foi permitida, essa era frequentemente limitada. Durante boa parte aí do período republicano, ideologias políticas foram criminalizadas, inclusive postas na ilegalidade, como, por exemplo, o caso do Partido Comunista Brasileiro na década lá de 1920, 1940. Quando o processo de abertura do regime militar foi iniciado, houve então aí a chamada concessão à população do direito de eleger seus governadores civis, sem, contudo, por exemplo, permitir a eleição direta para a presidência da República. Mesmo hoje em dia, o voto secreto, universal, periódico e obrigatório, garantido pela Constituição, restringe a participação dos conscritos, impede a participação. Conscrito é aquele pessoal que entra no exército, né? Tá lá, ainda não se formou soldado. Dos conscritos. Impede a participação de estrangeiros e também condiciona a candidatura à filiação de um partido político. O cara pode até ficar sem partido depois, mas ele tem que ter um partido para poder estar elegível. Faz parte, regra do jogo. Bom, o exercício aí dos direitos políticos, então, ele não se dá apenas pelo direito de votar e de ser votado. A cidadania também inclui a participação no processo decisório. O Brasil é, oficialmente, uma democracia participativa ou semidireta. Nesse sistema aí, a participação se dá por meio da eleição de representantes, que a seu turno propõem, votam e instituem as leis conforme os interesses da população, pelo menos na teoria. Nós possuímos mecanismos de participação democrática direta, os chamados plebiscitos, referendos e leis de iniciativa popular, mas apenas em casos específicos e através da mediação dos representantes eleitos. Contudo, há lugares onde o exercício da cidadania se dá pela democracia representativa ou indireta. Tem lugares onde a cidadania é exercida pela soberania popular ou democracia direta. Nesses casos, há maior participação dos cidadãos no processo decisório e na elaboração das leis, por referendos, plebiscitos ou participação em conselhos. Tem também aqueles que defendem uma ideia radical de democracia.
que amplie a participação popular e a ideia de cidadania e de igualdade. Para a gente poder compreender aí a ideia de democracia, é muito importante a gente estar atento ao exercício dos direitos políticos e à participação dos cidadãos. Também as formas de poder mais ou menos centralizadas, também ao equilíbrio entre os interesses das maiorias e as necessidades e representação das minorias. Essas questões, elas são bastante cobradas nos exames de vestibulares e geralmente a partir da crítica dos limites da democracia e também das disputas pela participação e pela representatividade. Bom, justiça e ética. Uma das principais características das sociedades humanas é justamente a sua capacidade de se organizar em grupos sociais. Esses grupos, frequentemente, observam aí uma série de valores, princípios, critérios de organização, que são justamente estabelecidos conforme os seus próprios costumes. Chamamos de moral os hábitos, costumes e valores de um grupo, que são aí organizados conforme a sua cultura e reforçados por suas práticas. A moral, ela é condicionada a um determinado código, a uma forma de estar no mundo correspondente às pessoas que partilham essas práticas e comportamentos. Conforme as sociedades vão se tornando mais complexas, eu diria, os interesses mais plurais, a moral e os costumes dão lugar gradativamente às regras estabelecidas responsáveis por regular aí essas relações sociais. Chamamos essas regras de direito. E nas sociedades complexas, o exercício do direito, o equilíbrio entre os interesses dos grupos sociais, também a distribuição das oportunidades e também o cerceamento das vontades individuais passam a ser justamente os objetos da justiça. Nesse contexto aí, a ideia de justiça, ela surge como uma série de valores e princípios baseados justamente na moral, nos costumes e nos hábitos que buscam aí a manutenção do equilíbrio nas relações de poder e de interesse, e também a conservação da ordem constituída. É necessário que a gente possa entender que, a princípio, a justiça não possui nenhum valor natural, não contém garantias universais que sejam comuns a todos os povos e a todas as pessoas, e está em constante processo de transformação. No primeiro momento, causa estranheza o caráter contingente da justiça, mas compreender o caráter eventual da construção da justiça é fundamental para que a gente possa entender por que as ideias sobre o que é justo e correto mudam conforme tempo, lugar, sociedade, né? A própria sociedade que elabora, no caso. Atualmente, ou seja, no mundo atual, onde há constante interação e trocas entre as culturas, né? Fala o tempo inteiro sobre globalização. Os valores estabelecidos pela moral e pelos costumes, eles tendem a se expandir e se amalgamar, como diz Ricardo Pereira Passos, fazendo com que seja possível a gente estabelecer direitos universais, direitos humanos, hábitos e práticas comuns, de tal forma que defendemos os valores da justiça como direitos naturais, quando na verdade é um fenômeno contemporâneo. A justiça é um fenômeno histórico que está sujeito às chamadas nuances de cada tempo, de cada contexto, no caso. Quando olhamos para o exercício da justiça no passado, devemos levar isso em consideração. Assim, podemos compreender os mecanismos e as negociações que tornaram aí possíveis a legalidade de processos que hoje nós consideramos como abomináveis. Num passado não muito distante, o regime de propriedade das pessoas escravizadas era considerado um direito e era garantido pela justiça. A exclusão da maior parte da população dos processos de poder, o cercamento das liberdades das mulheres, o apartheid também, a proibição de consumir álcool, pena de morte, tortura dos corpos nos processos inquisitoriais, o desmatamento das florestas públicas. Esses são exemplos de práticas que hoje nós consideramos imorais e ilegais. Pelo menos a maioria considera, né?
mas que em determinado tempo histórico foram consideradas direito e, portanto, defendidas pela justiça. Condenaremos no futuro as práticas democráticas contemporâneas? Será? Combinou com a dilatação da ideia da justiça? Aumentando, quem sabe, a pluralidade de pensamentos e ampliando o rol dos direitos e garantias que hoje nós entendemos como valores universais, bem como o acesso de um grupo cada vez maior a esses direitos e a própria justiça. Também a gente tem que lembrar que existem muitas formas de simplificar o que significa a ideia de justiça hoje. Fazer o que é certo, aplicar as leis, dar a cada um o que é seu, fazer valer as chamadas garantias constitucionais e, entretanto, esse conceito ele se mostra complexo ao pensarmos sobre o seu significado real em uma sociedade democrática, em que as leis e o processo jurídico frequentemente se contrapõem aos interesses legítimos da população. Nesse contexto, a justiça acaba atuando como um árbitro, por vezes contrapondo-se aos desejos de uma maioria política em favor de direitos e garantias das minorias, outras vezes garantindo a prevalência da ordem instituída em detrimento da igualdade real entre as pessoas. Nesse sentido, a moral e os costumes saem de cena e vão dar lugar à ética como valor norteador de justiça. Ética, na verdade, seria um conjunto de valores que literalmente orienta o comportamento humano diante da sociedade, com base em valores morais e culturais, submetidos à dinâmica do convívio e do bem-estar social. Diferencia-se da moral, de cunho cultural e pessoal. A ética tem caráter social e racional. Essencialmente, a justiça deixa de se perguntar se algo é bom ou mal, para se perguntar se algo é correto e aceitável frente às expectativas socialmente construídas. A justiça, por exemplo, ela passa a ser uma parte ativa da vida pública, a interferir nos processos políticos e também definir verticalmente os limites da própria participação democrática. Esse é um fenômeno que vemos na maior parte das democracias contemporâneas e que vem sendo criticado tanto pela sociedade civil quanto pelos intérpretes e operadores da justiça. As principais críticas partem da análise de que há uma excessiva judicialização da política e um excessivo ativismo judicial. A judicialização da polícia, na verdade, ela acontece quando a justiça interfere nos pleitos ou nos processos decisórios. Por exemplo, quando o Poder Judiciário interfere diretamente no processo eleitoral, proibindo ou permitindo a participação de candidatos à revelia do sistema legal. Podemos considerar a medida justa quando somos oposição ao candidato impedido de participar, mas consideraremos a medida justa se for proferida contra nossos próprios interesses políticos? Será? Já o ativismo judicial diz respeito à fixação de parâmetros legais, que não são previstos em lei. Essa é essencialmente uma questão de ética. E se eu considero isso correto, eu posso aceitar que se transpasse processo democrático? Terei a mesma opinião quando a decisão for do meu desagrado? Nos vestibulares e processos de admissão, questões sobre justiça, do ponto de vista histórico, normalmente isso costuma ser cobrado com relação às mudanças nas leis e em sua aplicação e as mudanças no ordenamento jurídico. Principalmente, costuma-se cobrar o papel da justiça como fator de organização da sociedade. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu lado, eu espero você na próxima aula. Um forte abraço, fiquem bem. Em nome da Sociedade Curupaiti, o meu muito obrigado.